Adriana Biasoli, simplesmente diferente, trazendo temas importantíssimos para você. E hoje nós estamos recebendo o doutor João Carlos Faria de Santana. Ele é formado há 6 anos pela Faculdade Toledo de Ensino de Bauru e é formado nas áreas civil e trabalhista. E nós vamos tratar de 2 temas muito interessantes, que é a questão da pensão alimentícia, né? E a questão da paternidade. Então, vamos recebê-lo aqui. Doutor, é um grande prazer recebê-lo no meu programa. Igualmente, Adriana, e quero parabenizá-la por esse trabalho que, de certo, está levando muita informação para os munícipes aqui de Jandira. Doutor, eu sei que diariamente o senhor recebe aí várias pessoas que vão ao seu escritório para ver essa questão de pensão alimentícia. Quais são os procedimentos? As pessoas que vão buscá-lo buscam, na maioria das vezes, em que sentido? Bom, quem tem direito a uma pensão alimentícia é, por exemplo, um filho, né, em relação ao pai. O pai pode pedir em relação ao filho. Então, desde que você tenha um vínculo parental, né, você seja parente da pessoa, você poderia, em tese, pedir pensão alimentícia. Então, as pessoas procuram a justiça buscando aquilo que muitas vezes eles não conseguem diretamente. Um exemplo, né? O pai tem filho com a mulher e depois, na separação, se recusa a pagar a pensão alimentícia. Importante que a mãe, representando o filho, entre na justiça para buscar esse direito. Existem também, doutor, aquelas mulheres que às vezes não procuram os pais ou registram apenas em seus próprios nomes. E ela fala assim, não, eu não quero. Depois de 5 anos, por exemplo, ela muda de ideia. Ela quer requerer esse direito. Como que funciona isso? Ela pode, sim, ir buscar a justiça, mas é importante destacar que ela não... A criança, né? Porque a mãe aí só vai estar representando. Quem entra com o processo é o filho. Por ele ser menor, então ele está representado pela mãe. Então, aquele período anterior não terá direito. Não adianta reclamar. 5 anos. Os 5 anos. Então, a partir do momento que você der entrada com o processo, que o pai for citado, é que você passará a ter direito. Então, ocorre tantas vezes, deixar passar muitos anos, às vezes até a criança já quase está para completar a maioridade, como já vi. E nesse momento, você, quando vai buscar o seu direito, já não pode mais pleiteá-lo. Não tem mais direito. E mesmo assim, se ele não registrou essa criança, ainda tem que ser feito o teste de DNA. Tem que ser feito o teste de DNA. É um teste que você pode, por exemplo, fazer até particular, ou então você vai requerer no processo que seja feito pelo Estado, pelo IMESC, que fica lá na Barra Funda. Evidente que isso aí vai demandar um tempo, porque você entra com o processo, vai fazer investigação de paternidade, depois de provado que aquele sujeito é o pai, é que o juiz vai deferir o pagamento de pensão alimentícia. Importante dizer que, enquanto não ficar provado que aquele cidadão é o pai, ele não tem a obrigação de pagar a pensão. Vamos supor que, no caso, a pessoa seja de menor de idade. Hoje é tão comum, né? Infelizmente, é tão comum jovens de 15, 16 anos, até de 14 anos, se tornarem pais. Ele não trabalha. E aí, como é que funciona isso? Bom, tem que pleitear a pensão contra ele. Mas só por ele ser menor, ele vai ter que ser representado pelo pai, ou o responsável, né? Ou a mãe. Então, alguém vai ter que ir. Da mesma forma que a moça vai lá na justiça acompanhado do responsável, também o rapaz, se ambos, né, forem menores, vai ter que ser acompanhado por um responsável que vai assisti-lo naquela audiência. Bom, lembrando você que está aí na sua casa, né, que é menor de idade, que se você fazer aí as coisas que não deve, né, ou fazer de forma inadequada, quem vai ter que arcar com a consequência dos seus atos são seus pais. Se ele já vive uma vida com dificuldade, então você pensa que você talvez possa acarretar uma dificuldade maior na vida do seu pai. Então, preste atenção nas suas atitudes.
Bom, doutor, uma outra questão, a questão dos 30%. Realmente é isso que é pago? Vamos supor. Mas ele tem uma outra família. Aí é 30% para um, 30% para o outro, aí sobra o quê para o homem, coitado? Não. A lei não diz que tem que ser 30%. Os alimentos, eles são devidos, e aí, conforme a possibilidade de quem paga e as necessidades de quem recebe, é que serão fixados. Então, por exemplo, se o pai tem 2 filhos com mães diferentes, ele não vai dar 30% para uma criança, 30% para outra. Terá que ser calculado proporcional. Existem pensões, por exemplo, vamos supor, o sujeito tem um filho só e ele faz um acordo de alimentos, situações de 10, 15, 20, até 40% eu já vi. Então, é conforme a necessidade da criança e as condições do pai. Evidente que aquele que ganha mais tem a obrigação, né, de pagar mais. Por isso que é calculado normalmente em porcentagem. Um percentual, 20%, 25%. Se você melhorou de salário, você, então, consequência, vai ter mais pensão paga. Tem algumas pessoas que eles, em comum acordo com a mulher lá, ele começa a pagar uma pensão de X ou Y, mas ele não foi dado aquela entrada na justiça, tal. Esse indivíduo que está pagando a pensão, mas que não é via justiça, o que ele tem que fazer? Tem que pegar um recibo? Tem que fazer o quê? Importante que sempre a pessoa pegue recibo. A orientação que nós, como advogados, passamos é que se faça depósito em conta. Se for via judicial, aí o juiz manda expedir um ofício que é encaminhado para a empresa onde a pessoa trabalha e é feito desconto diretamente na folha de pagamento. Então fica mais fácil. O sujeito, quando recebe o salário, já vem o desconto da pensão. E a empresa é que fica responsável de fazer o depósito na conta do responsável, em geral a mãe, né, que está com a criança. Agora, se é porventura pago, vamos supor, o sujeito é autônomo ou então ele está desempregado. A obrigação alimentar continua. Não é porque mesmo desempregado? Mesmo desempregado. Se diz que, mesmo na miséria, há a obrigação de dividir essa condição. Mesmo na miséria, mas você na miséria ainda come, bebe, né? Usa do seu produto de higiene. Então você tem que dividir esse pouco com o seu filho. E você, pagando, pegue um recibo. Deposite em conta. É a melhor fórmula que tem. Assim, doutor, se de repente a pessoa ela não deu dinheiro, mas ela comprou lá uma fralda, comprou leite, comprou aquelas coisas, ela pode pegar essas notas para justificar que ela... Ou isso não vale diante da justiça? Não, vale sim. Você pode ter notas fiscais, né, de despesas, eventualmente, por exemplo, um atendimento dentário. Né? Uma criança teve um problema nos dentes, teve que levar num dentista, e aquilo custou caro. Então, você guarda os recibos. Você pode até abater do valor que, eventualmente, você dá todo mês de pensão alimentícia. Uma coisa importante, as pessoas às vezes pensam que pensão alimentícia é só para os alimentos. É que esse nome a gente usa para tudo. Se usa para os alimentos, para o lazer, para a educação, para pagar a perua escolar da criança. Então, tem que ser uma somatória de todas as necessidades que a criança tem. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo, mas nós vamos voltar em seguida, porque daí eu quero saber com o doutor João Carlos, no caso, se a guarda está com o pai, como que isso funciona, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí não. What